conversas aleatórias, caos, destruição, música e política. Esse é o Cast Piloto. Fala pessoal, beleza? Quem tá falando é Renan Queradia e esse é o terceiro episódio desse podcast. Num dia de chuva, onde a gente anuncia que a partir de hoje começará a se chamar Cast Piloto. Sim, fizemos essa alteração de nome porque já havia outros podcasts com o nome de Projeto Piloto. Então, para não conflitar, não ter problema e tudo mais, a gente fez a opção por Cast Piloto, até mesmo porque estamos sem criatividade. É isso aí. Espero que gostem, se não gostarem também, sem problema nenhum. E vamos ao entrevistado. O entrevistado de hoje é galã das redes sociais, multi-instrumentista, investidor, Léo Oli. Como você tá, meu mano? Beleza? E aí, Renan, beleza? Cara, tô muito bem e eu tô rindo aqui porque eu achei incrível. Eu tô muito lisonjeado, muito obrigado aí pelo convite. Demorou, né? A gente tá conversando aqui já faz uns dias, a gente tava desenrolando e tudo mais. Mas saiu tudo direitinho e tamo aqui junto, né? Finalmente. Muito obrigado pelas palavras aí também. Gostei muito dessa apresentação. E tô muito bem, cara. Tô muito bem. Eu já acordei um pouquinho com sono. Você sabe como é que é, né? Aquela rotina. Mas tô muito bem, tô animado. E tamo aí, né? Entre encontros e desencontros, estamos aqui hoje falando com o Léo. Eu acompanho o Léo pelas redes sociais e o Léo, ele posta bastante coisa sobre investimento, bastante voltado para Bitcoin. Me corrija se eu estiver errado a pronúncia e até mesmo sobre as postagens. Posta outras coisas também, mas a maior parte é sobre investimento Bitcoin, que trouxe a mim o meu interesse em falar com esse cara, com esse gênio do investimento que é o Léo. E fala um pouquinho sobre essa questão do investimento, Bitcoin. Isso é pilantragem, é fantasia, isso existe, isso dá dinheiro, não dá, isso daí. Fala pra gente sobre Bitcoin, investimentos. Vamos lá então, falo sim, pô. Tá, começando aqui, muita coisa que o pessoal não entende é que assim, eu falo sobre cripto em geral, né? Que eu chamo de criptoativos, que engloba todas as moedas que são digitais, né? A gente chama de criptomoeda, mas eu vou falar moeda digital, que aí fica mais fácil para o pessoal entender. O nosso dinheiro, ele é chamado de dinheiro fiduciário, que é esse dinheiro de papel, é esse dinheiro que você manda pelo Pix, é o dinheiro que você pega, são as moedas. Isso tudo é dinheiro fiduciário. O que não é fiduciário é cripto. Por que cripto? Cripto de criptografia. E eu falo criptoativos porque não inclui apenas as moedas o que eu trabalho. Mas falando do Bitcoin, Bitcoin sim, ele é um investimento. Tem muita gente que acha que ele é ali uma moeda tal para você comprar, para você utilizar como se fosse $1. E ele até certo ponto só que ele não é feito só para isso. A gente usa ele como investimento, a gente usa ele como forma de ganhar dinheiro. E sim, o Bitcoin ele custa $23 mil, tá? Ele é desse valor. Teve gente que eu já expliquei e acabou não entendendo. Para fazer um paralelo aqui e ficar mais fácil, pensa o seguinte: $1 ele custa mais ou menos R$5,50. Ali vou arredondar para R$5, tá? Para ficar mais fácil. Isso significa que para ter $1 eu preciso de R$5, ou para ter $2 eu preciso de R$10, e por aí vai. E para ter um Bitcoin eu preciso ter $23 mil. É esse o valor dele. Sim, ele é desse caro, ele é muito caro mesmo. Só que a gente não precisa ter para começar a investir. Quando a gente começa no investimento, a gente sempre começa ali com 0,00005, sabe? 0,0008 e por aí vai. E a quantidade que você vai comprar de Bitcoin é irrelevante. O que vai fazer você ganhar dinheiro é como você vai operá-lo. Opa, maravilha. Então é uma mixaria para começar. 24 mil, só vai. E seja feliz.
sem zoeira agora. Então quer dizer que a gente pode começar investindo, comprando uma parte, certo? E me fala um pouco mais dessas criptomoedas aí. É só Bitcoin, tem mais? É, qual que você opera mais? Qual que você indicaria para quem tá começando? Tipo, tá começando, o que que eu preciso ali para começar ali no onde eu vou? Qual que é o primeiro site? Não sei se tem um site que você vai. Como que você ganha, onde o investimento vira? Explora um pouquinho mais aí só para mim me sintonizar nessa negócio doido de criptomoedas. Me interessei. Que bom que você se interessou. Mas bom, pra gente dar o nosso pontapé inicial, vou falar um pouquinho do que eu faço. Eu opero bastante Ethereum, que é a segunda mais famosa, né? Ela tá logo atrás do Bitcoin. No momento ela tá valendo $1.600, mas ela tem um valor de mercado de $3.000, tá? E bom, eu tô olhando aqui as criptomoedas listadas e você perguntou se tem mais, né? As listadas, que assim, as listadas são as mais famosas, né? Nós temos aqui 22 mil, para ser mais exato, 22.471 moedas. E só que assim, você consegue, por exemplo, criar um projeto, contratar um programador e vocês conversam e tudo mais e criar a sua própria moeda. Óbvio que ela não vai ter valor nenhum, mas eu tô querendo dizer que não é tão complicado assim você criar a sua. E para iniciar, eu sempre recomendo para o pessoal fazer a sua conta na Binance. É só você dar uma pesquisada aí, é Binance, e criar sua conta. Criar a conta é grátis, se você enviar o seu dinheiro também é grátis. Parece até que eu estou fazendo propaganda aqui, né? Mas é apenas por conhecimento. E existem algumas estratégias. Por exemplo, você pode fazer o seu investimento, fazer uma poupança, por exemplo, em dólar cripto. Que sim, existe o dólar cripto, existem outras moedas fiduciárias que são cripto também, elas têm o mesmo valor, tipo, o dólar cripto ele vale $1, que é o mesmo valor do dólar normal. E você pode criar uma poupança com esse dólar, por exemplo, você deixa lá ele rendendo, ele também vai render pouco, assim como a nossa poupança, só que ele rende em dólar, então acaba que esse pouco é um pouco mais, sabe? Porque ele vale mais. E essa é a estratégia mais fácil, sabe? Porque é basicamente só você ir lá, fazer o seu tradezinho e já começar. Você não precisa nem ficar operando, nem nada. É só você fazer sua compra e deixar lá rendendo. E o Bitcoin. Existe outra estratégia também que é bem facinha para você fazer com o Bitcoin. Você não precisa assim de conhecimento de gráfico, conhecer a moeda, saber ler a moeda. Precisa pesquisar um pouquinho sobre ela. Só que bem básico, bem basicão. Que é o seguinte: para começar a investir Bitcoin na estratégia mais simples, mais fácil de todas, é só você comprar Bitcoin mensalmente. Você não precisa se preocupar com gráfico, não precisa se preocupar com alta, com baixa, com não sei o que. É só você comprar mensalmente, só que essa estratégia, frisa, é para longo prazo. Você não vai ganhar dinheiro em uma semana, não vai ganhar dinheiro em 2 meses. Assim, longo prazo que a gente fala é de 1 ano para 2 anos a mais, sabe? Médio prazo ali é 6 meses a 1 ano. E aí, longo prazo vamos dizer assim que é de 1 ano e meio para frente. Por que que essa estratégia é muito boa? Porque assim, o nosso dinheiro de papel, essa informação aqui é muito relevante, tá? Isso aqui é coisa para você manter para sua vida. O nosso dinheiro de papel, que os políticos fazem? Os políticos são burros e são gananciosos. Então, consequentemente, sempre quando tiver uma crise, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir dinheiro para ele pegar esse dinheiro e poder cobrir os seus gastos. Seja gasto de crise, seja gasto pessoal, gastos no geral. E aí quando ele imprime o dinheiro ele vai desvalorizar. Isso se chama inflação. Quanto mais essa moeda tem, menos rara ela é, mais inflacionada ela fica, ou seja, ela vale menos. Você precisa de mais dinheiro para você poder sanar suas dívidas. Por isso que o arroz fica caro, por isso que a carne fica cara, o feijão, ovo, etc. Porque é o seguinte, para você sanar esse buraco, o que você precisa fazer? Você precisa recolher esse dinheiro que foi imprimido
e se desfazer dele. Só que para isso você recolhe dinheiro da população e você não vai cobrar mais caro, por exemplo, numa TV, num videogame, no computador. Porque as pessoas quase não compram isso, sabe? Eles compram, só que não é todo dia. O que as pessoas compram todo dia? Alimento. Então é aí que você compra bastante, que você cobra bastante. Os alimentos ficam caros para eles poderem retirar esse dinheiro. E nas criptomoedas, isso não acontece. Porque quando uma criptomoeda é criada, todas as moedas que vêm junto com ela, por exemplo, vamos dizer que tem uma criptomoeda que tem 1 milhão dela. Não tem como você imprimir mais dessa moeda. Você coletou esse 1 milhão de moedas, acabou, sabe? Não tem mais. É por isso que as pessoas costumam migrar para criptomoedas. E por isso que essa estratégia funciona. Porque não vai existir mais Bitcoin. Quando o último Bitcoin for minerado, acabou. Só as pessoas que já possuem ele que vai poder trocar entre si. Mas não vai ter como pegar mais ou criar ele de novo. Por isso que a cada mês que passa, a cada semana que passa, ele fica mais raro, ele fica mais escasso, ele vai valer mais e a nossa moeda ela vai desvalorizar cada vez mais. Isso eu não estou falando só do real, tá? Isso é uma coisa que acontece com dólar, com euro. Você pode ver que praticamente todo mês a gente vê uma notícia sobre o euro, o pessoal fica super puto lá na França, por exemplo, sai queimando o carro na rua. E isso é o que acontece. E a moeda deles, todas as moedas que são fiduciárias, os políticos são burros, vai ficar imprimindo mais dinheiro, principalmente lá na Europa, que pô, já tá acontecendo guerra, né? Então a tendência é eles quererem pegar mais dinheiro para poder bancar essas crises, e aí a moeda desvaloriza e por aí vai. Opa, fizemos um marketing gratuito aí, já podemos pleitear um patrocínio da Binance. Ó, tô no site que você passou aqui, tem aqui BNB, Bitcoin, BUSD ou BUSD, não sei como falaria isso, Ethereum, que eu vi aqui que você acabou de mencionar aqui, ó, que você capitaliza, não sei se seria isso o termo correto, capitalização de mercado, variação 24 horas, gráficos, coisa doida. É um mundo muito, diria, não seria muito Faria Lima isso, ou qualquer pessoa com conhecimento mínimo ou boa vontade pode embarcar nessa e não ser passado para trás? Essa que é a grande questão, porque todo mundo tem muito pé atrás, assim, pelo menos as pessoas que eu conheço, sobre a questão de criptomoedas. Você acha que em algum momento teve um marketing assim? Eu via todo dia você falando sobre isso, você pode até estender um pouco mais sobre isso, a questão desse marketing um pouco negativo que talvez foi feito em algum momento, ou alguma, igual você falou da galera que faz esses criptomoedas programação e usou isso de pilantragem e ficou um pouco mal visto em alguns momentos, ou isso daí é uma paranoia da minha cabeça? Tá, então vamos lá. Vamos falar do lado negativo. Não vou passar pano, vou passar aqui exatamente o que é. No começo, lá atrás, quando o Bitcoin foi criado, ele ficou popular porque as pessoas conseguiam fazer transações, principalmente ilícitas, usando o Bitcoin. Criptomoedas, elas são moedas que não são rastreáveis. E aí tinha muita gente, principalmente naquela época que era uma terra meio sem lei, né, que a galera não conhecia direito, que não tinham criado regras para a utilização de criptomoedas. Você lembra quando era popular a famosa Deep Web e tudo mais, que o pessoal comprava arma, comprava droga, várias coisas ilícitas, tudo pela internet? Essa era Silk Road, ela já foi desativada, já acabou isso há muito tempo, isso não existe mais, até porque hoje em dia já não é tão difícil assim você comprar arma e droga, né? Você não precisa comprar pela internet. E a gente sabe disso, não precisa tentar enganar ninguém nem tentar mudar de assunto, porque a gente sabe. E aí nessa época o pessoal comprava muito com criptomoeda, né? E foi aí que o Bitcoin teve aquele boom, porque todo mundo estava comprando. Só que eles não viam isso como um investimento para o futuro, sabe? Eles não viam isso como, poxa, eu vou comprar agora e em breve ele vai valorizar, ou no futuro ele vai valer muito mais. Ninguém acreditava nisso, o pessoal via como uma coisa passageira e que era feita para criminosos. E o conhecimento dele foi esse. E aí, por conta desse não conhecimento do pessoal hoje em dia, acontece essas coisas que eu posto frequentemente no meu Instagram.
Tem muita gente que é charlatão, né? Que tenta enganar, que passa informação errada, que, que faz essa parada de, eu vou investir com o seu dinheiro, me paga não sei quanto que eu vou te retornar o dobro, sabe? Em um mês. E a gente sabe que isso não existe. Dá pra você ganhar sim o dobro do que você investiu em um mês. Só que você investiu, não que você vai pagar pra outra pessoa, sabe? E os grandes profissionais dessa área, eles não fazem de jeito nenhum esse negócio. Pode ser o cara que assim, que triplica, que quadruplica o seu capital, o capital dele no caso. Só que ele não faz isso com o dinheiro dos outros, porque isso é uma coisa que dá muito problema, sabe? Nas minhas mentorias, já puxando um pouquinho de jabá, é, eu gosto de ensinar o que é, explico todas as estratégias, conto as histórias, falo os métodos de segurança, como você não vai cair em golpe, como você não vai ser hackeado, porque a pessoa vai operar por ela mesma. Ela vai estar operando, ela vai estar ganhando o dinheiro dela. E assim, sim, uma pessoa que não tem conhecimento, ela pode sim estar perdendo dinheiro sozinha. Ela não caiu em golpe nenhum, ela não leu nada, ela só cresceu o olho e acabou perdendo dinheiro por besteira. E essa é a maioria dos casos, e a maioria das pessoas desistem por isso. Tem muita gente que eu conheço que viu, fulano tá comprando não sei o que e ganhou muito dinheiro. Aí ele vai na onda. E não faça isso. Faça as pesquisas por você, estude por você, e você vai entender o porquê que as pessoas ganham bastante dinheiro. Eu comecei sozinho, tá? Quando eu comecei, para não falar que foi sozinho, foi um colega meu que me indicou, né? Ele falou em questão de NFT e tal, depois a gente pode entrar nesse papo também. Que eu entrei junto com ele, paguei uma nota quando a gente começou. Foi nesse caso de eu dar o meu dinheiro para ele, eu fiquei super inseguro. E aí, por conta disso, eu comecei a pesquisar muito, eu comecei a estudar demais. E cheguei a perder dinheiro sim, perdi bastante dinheiro já nesse meio. Só que eu já recuperei porque eu fiquei motivado, né? Eu comecei a estudar, estudei demais. Formei essa minha comunidade, ajudei acho que mais de 600 pessoas. Nossa, na época eu fazia muita entrevista assim por dia. E muita gente lucrou junto comigo. E aí eu comecei a. E isso me motiva, né? Isso que fez com que eu entendesse que, assim, pode ser pra qualquer um, mas não é pra qualquer um. Porque a pessoa precisa ter essa mentalidade, sabe? Ela precisa entender que investimento e empreendedorismo é uma coisa que você precisa saber lidar com frustrações, mas não porque você vai perder dinheiro, mas porque nem sempre vai dar certo, nem sempre você vai ter o resultado que você espera. E você precisa ter paciência. Isso é inevitável. Você não vai ganhar dinheiro da dia pra noite. Em alguns casos vai, mas é meio raro. Então, você precisa tomar cuidado, sabe? E uma coisa que eu falo bastante é sobre o respeito com você mesmo e o respeito com o seu dinheiro, sabe? Respeite seu capital, porque poxa, a maioria dos brasileiros, eles lutam pra ter assim o mínimo possível, sabe? Aquele dinheirinho que às vezes ele investe, ele deixa de comprar comida pra investir, sabe? E ele investe assim muito pouquinho. Não que você tenha que investir bastante, mas tenha respeito com o que você tá usando, sabe? Não coloque em qualquer lugar só porque você ouviu alguém falar disso ou só porque fulano se deu bem assim. Pode ser que hoje fulano ganhe muito dinheiro em tal moeda e amanhã outra pessoa nessa mesma moeda perca muito dinheiro. Então, dá uma estudada antes, sabe? Dá uma pesquisada antes. É um mundo diferente do que a gente está habituado. As coisas acontecem muito rápido e por isso a gente tem que tomar cuidado. Mas assim, não é um bicho de sete cabeças. Não é difícil, por exemplo, como aprender um novo idioma. E além disso tudo, eu digo que assim, entenda que criptomoedas são projetos. Todos os projetos, eles precisam de um investimento, que é o seu capital. Só que pensa comigo. Imagina só que tem alguém que está fazendo um estabelecimento. Só que essa pessoa, você nem conhece essa pessoa. Você vai investir nele? Você não vai investir nele, sabe? Você vai investir se for seu amigo, se for um conhecido seu que você sabe que ele se dá bem com negócios, que ele sabe fazer um negócio crescer. Aí você vai investir.
Se for alguém que já é muito famoso nesse ramo, sabe, numa Coca-Cola da vida, você vai querer investir. Só que você não vai investir no desconhecido, ainda mais se tratando de muito dinheiro, muito pouco, às vezes nem R$ 20 você vai querer investir. E fazendo esse mesmo paralelo, para que você vai querer investir numa criptomoeda que é um projeto que você não conhece, sabe? Ou que não vai agregar de nada para o mundo? Algumas criptomoedas, elas têm projetos que envolvem a natureza, que envolvem energia, que envolvem ajudar pessoas, que envolvem ajudar os animais. E isso é bem legal, sabe? Porque você vai estar investindo em algo que realmente tem potencial. Muitas são sobre tecnologia, sabe? Sobre avanços na sociedade. E só que tem muita que é meme, sabe? Que o pessoal faz de zoeira, faz pra teste, faz de pilantragem, faz pra enganar as pessoas. E aí nesse caso é bom você estudar. Você estuda o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com essa moeda, qual é o projeto dessa moeda. Ele provavelmente vai estar em inglês, mas poxa, com 2 cliques você consegue traduzir. E sabe, tenta entender aonde você está se enfiando, vê vídeo no YouTube. Eu costumo dizer pro pessoal também, não assiste só um youtuber, sabe? Quando você quer saber de um assunto, vê uns 3, 4, porque cada um vai ter a sua opinião. Ninguém é totalmente imparcial. Ele vai falar o que ele acha, o que ele pensa daquilo. Mesmo que não seja uma indicação de investimento, não recomendo ver indicação de investimento, porque tem que ser uma coisa que vem de você. Ainda assim, ele vai estar opinando. Então é legal você estar construindo ali a sua opinião, as suas ideias, com base em várias pesquisas e em várias pessoas diferentes. Maravilha, maravilha. Temos aí dicas preciosas, macetes, o pulo do gato aí que o Léo passou para vocês sobre como não cair na pilantragem em criptomoedas. Então peguem aí a sua BIC e o seu caderninho, anotem bonitinho, tem site, tem tudo. No final ele vai passar os contatos dele também, caso vocês queiram entrar em contato com o Léo sobre esse assunto. Mas me surgiu uma dúvida. Não sei se eu já vi, ou li, ou escutei. Dá para ganhar dinheiro jogando? Dá para ganhar criptomoeda jogando joguinho? E NFT? Teve um momento que foi um boom aí, agora mais para quem vai buscar mesmo. Fala um pouquinho sobre esse NFT aí, que eu tenho bastante curiosidade sobre isso, nunca me aprofundei, li bem superficialmente, sei que é algumas coisas sobre arte, você vende, tem algumas coisas assim, mas não entendo muito bem, então não vou falar muita coisa para não falar besteira. Vou deixar o Léo falar, que o Léo vai mandar a real pra gente. Bom, já que legal que você puxou esse assunto e interessante saber que você também tem curiosidade, que você quer saber. Pode perguntar tudo, pode falar. Aí se for besteira eu correjo, né? Mas vamos lá. Sobre NFT. Bom, lá nos seus primórdios, o que é uma NFT? As criptomoedas e as NFTs, elas ficam armazenadas num sistema de segurança que se chama blockchain. Blockchain, como eu já falei, ela é um sistema de segurança. Ela não é feito para criptomoeda exatamente, nem feito para outra coisa. Elas são feitas para segurança, que funcionam da seguinte maneira. Imagina que você quer salvar uma fotinha sua na nuvem. Aí ela vai lá ficar armazenada. Só que vem outro computador e hackeia você e exclui essa foto. Aí você perdeu ela. Como funciona a blockchain? A blockchain, como o nome já diz, né, corrente de blocos, são vários computadores interligados em uma rede só, que torna essa informação sigilosa, segura e poderosa. Por quê? Porque no momento que alguém tentar hackear e mudar alguma informação, o outro computador que está nessa rede, ele vai lá e informa que tem alguma coisa errada ali, e ele não permite com que o cara consiga. Ou seja, para hackear ele precisa hackear a rede inteira. E assim, as blockchains mais poderosas são mais de 60 mil computadores interligados, e são computadores anônimos. Então você não sabe quem são, assim, é impossível, sabe? Não tem como hackear.
E por que eu tô falando isso? Porque não existe roubo de criptomoeda. Você pode roubar da pessoa enganando ela, mas você não consegue roubar ali direto da fonte. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? E sobre as NFTs é a mesma coisa. Agora eu vou partir para esse assunto de NFT e explicar certinho como é que funciona. As NFTs, elas são ativos digitais que ficam armazenados na nuvem, assim como a fotinha que você posta. Só que a diferença dela, porque muita gente fala, poxa, mas NFT tem uma imagem, então eu posso ir lá e tirar print dessa imagem. Sim, você pode tirar print dessa imagem. Só que me diz uma coisa, se você vai lá no Museu do Louvre e tira uma fotinha da Mona Lisa, você tem a Mona Lisa no seu celular? Tecnicamente você tem, só que você não é o dono dela. E é sobre isso, entendeu? Porque assim, quando você cria uma NFT, quando você registra ela, ela vai criar ali um registro na nuvem e você vai ter uma prova de que ela é sua, porque você fez ela e ela está registrada com os seus dados. Então, com esse registro, por exemplo, o pessoal que fala, pô, eu posso, vou printar aqui, porque aí eu vou lá e falo que é minha, beleza. Só que o que muita gente não sabe, por exemplo, o pessoal fala, tem a NFT do Neymar aqui, é um macaco, olha só que feio, não sei o que, a galera fica zoando e tira print e posta, não sei o que. Por estar no nome dele, é óbvio que ele não vai fazer isso, mas ele tem o direito de processar você por você estar usufruindo de um bem que é dele. Você tá me entendendo? E assim, essa informação é a ponta do iceberg. Com essa ideia, muitos artistas, principalmente o pessoal do desenho, né? Eles começaram a registrar suas obras assim. E tá certíssimo, porque você tá registrando ela por um preço muito barato, tá? Tem gente que fala que é super caro e tal. Na época do boom, até que tava meio caro, porque as redes elas cobram conforme a utilização, ou seja, se ela tiver congestionada vai ficar mais caro. Mas hoje em dia já não é bem assim. A gente tem bastante opção, a gente tem muito lugar para postar e acaba sendo bem barato, quase de graça. E óbvio que você tem que pagar uma taxinha ou outra ali na rede, mas é coisa bem ínfima. Eu acredito que você não vai pagar nem R$20, tá? Isso convertendo, porque algumas taxas vão ser em dólar, mas é coisa bem ínfima. Por exemplo, 0,5 dólar, sabe? Essas coisas. E você pode ir lá e registrar a sua arte. Só que isso expandiu. E a gente consegue fazer isso com texto, a gente consegue fazer isso com música, a gente consegue fazer isso com qualquer tipo de imagem, seja criado por inteligência artificial ou criado por um ser humano, pode ser uma foto. Qualquer coisa que seja digital, você consegue armazenar no NFT. Mas eu ainda não cheguei a falar sobre investimento, né? Para que isso serve? Bom, a fim de popularizar essas NFTs, nos 2 últimos anos começou essa onda dos joguinhos, né? Onde o pessoal ganhava comprando uma NFT. Geralmente você precisava comprar uma NFT, aí você jogava, fazia os objetivos do jogo e você ia ganhando criptomoeda como recompensa, sabe? Igual um jogo do Mario, por exemplo, que você vai andando, jogando e vai pegando as moedinhas e aí você ganha uma vida. Só que ao invés de uma vida, você poderia sacar essas moedas que você pegou por dinheiro. Só que assim, uma coisa que acontece na sociedade como um todo. Você provavelmente já ouviu falar da Serra Pelada, né? Que foi um lugar onde tinha muitos minérios preciosos e aí a galera foi lá querer minerar, começavam a brigar entre si porque queriam muito essas moedas, esses minérios, né? Tô confundindo aqui com moeda, mas a relação é a mesma. Começaram a brigar entre si e aí acabaram que estouraram a bacia d'água e aí inundou tudo e agora ninguém consegue mais nada. E foi basicamente essa ideia que aconteceu com as NFTs e com esses joguinhos. Com as NFTs não, mas com os joguinhos principalmente. As pessoas abusaram dos sistemas, né? Começaram a investir rios de dinheiro e abusar de todas as formas para tentar extrair ali o máximo de dinheiro no tempo mais curto possível. E acabaram que deu tudo errado e muitos projetos faliram por conta disso. Óbvio que se alguém faliu, alguém lucrou, né? Então muita gente lucrou demais. Só que a gente já entendeu que esse método por enquanto não está funcionando. Funcionou muito bem na época, lá no início, quando a galera tava funcionando, tava tudo rodando bonitinho, tava todo mundo lucrando. Só que por conta desses abusos, não dá para lucrar mais. Então
infelizmente essa onda já passou. Porém, essa onda de NFTs e de blockchain e tudo mais é algo que veio para ficar e a gente tem que se acostumar com isso, porque a gente ainda vai ouvir muito falar sobre isso. Assim, essa é minha posição. Tem gente que odeia NFT, tem gente que fala que é inútil, que não vai ajudar de nada. Porém, é uma tecnologia segura. Existem muitos projetos que envolvem NFT. Inclusive, no ano passado, eu tive a oportunidade de entrevistar o deputado Áureo Ribeiro, que foi o responsável de trazer a Binance aqui para o Brasil. Ele é um deputado do Rio de Janeiro. E ele crê muito nesse poder das criptomoedas, sabe? É um dos projetos que ele quer fazer. Eu não tô fazendo propaganda, eu nem vou votar nele, eu nem sou do Rio de Janeiro. É só que eu tive essa oportunidade mesmo e acho legal a gente saber a posição dos políticos. E uma das coisas que ele quer fazer é a gente conseguir pagar um mercado, por exemplo, com criptomoedas, sabe? O que é muito bom, que a gente consegue adiantar esse caminho, sabe? Você não precisa necessariamente ir lá sacar sua cripto, por exemplo, você tem que pegar o Bitcoin e vender ele para dólar, para depois você vender ele para real, para depois você sacar pro seu banco, para depois você ir lá e comprar. Para quem já faz isso sempre, é ok, é tranquilo, mas para quem nunca faz isso, é difícil. E sobre as NFTs, existem projetos que, por exemplo, incluem passagens aéreas como NFT, onde você pode ganhar benefícios, você cadastrar e deixar salvo seus dados pessoais em NFT, como seu CPF, seu RG, etc. Porque é algo que não dá para mudar, entendeu? Além dele ficar em anônimo, ele fica salvo lá para sempre e só pessoas com os dados corretos conseguem acessar aquilo. Então ficaria ali salvo numa extrema segurança, de uma forma que poucas pessoas conseguem ter acesso. Bem, Léo, então essa NFT aí pelo que você explicou, é um processo de segurança, assim, de várias coisas. E interessante você falar dessa questão do deputado de estar tentando acompanhar a tecnologia, creio eu que seja isso. Você falou também de música. É mais fácil música ou mexer com investimento? Ixi, cara, agora você pegou num ponto difícil, hein? Só fazendo um adendo aqui, é que blockchain é o sistema de segurança, tá? NFT é você salvar os seus ativos na nuvem. E... Bom, agora você me pegou. Eu acredito que assim, música depende bastante da nossa criatividade, né? Do jeito que a gente tá, que a gente se encontra ali. E tem muito a ver com investimento também, porque investimento a gente precisa ali estar com a cabeça fria, sabe? Você não pode estar nem muito animado e nem muito desanimado, sabe? Porque se você estiver triste, se estiver decepcionado, você vai ficar com medo, você pode acabar deixando de ganhar dinheiro, e se você estiver muito feliz, muito animado, assim, você pode acabar investindo mais do que o necessário, e aí você pode perder dinheiro também, sabe? Então você precisa estar ali mais centrado. E só que em questão de ganhar dinheiro, acho que a gente ganha dinheiro com investimento com muito mais facilidade, sabe? A música é muito difícil, tem que ralar pra caramba. Você não vai me deixar mentir nisso, que eu sei. Mas em questão de conhecimento, assim, é bem parecido, sabe? Porque a gente precisa das duas formas, precisa estudar bastante, precisa pesquisar bastante, é uma coisa que a gente vai com o tempo, sabe? Você não nasceu tocando baixo, eu também não nasci cantando, nem tocando nenhum instrumento. A gente precisa estudar bastante e treinar, tanto no investimento quanto na música. Exatamente, mano. É isso aí. Tem que se arriscar, tanto no investimento como na música. É risco, não tem como. Pode dar certo como pode dar errado, né? Lógico, você pesquisando, treinando, se dedicando, a possibilidade de dar certo é muito maior do que dar errado. E é isso aí, Léo. A gente falou um pouco sobre as criptomoedas, sobre a NFT, sobre um pouco de música, e eu queria saber de você agora um pouquinho mais
dessa parte sua musical. Eu acompanhei você lançando alguns vídeos. Eu sei que você é bem eclético, apesar de aparentemente gostar mais do nicho rock ali e suas vertentes, né? Eu vi que você gosta de outras coisas também. Você conseguiria explorar um pouco, falar o que é a música, como que é o cenário musical em 2023? O que você poderia falar pra gente, pra quem gosta de música, tanto pros músicos como pros ouvintes de música? Vamos lá então, cenário musical. Eu vou falar do cenário musical que se diz respeito do que eu vivo, né? Claro. E, poxa, eu vejo muito aí o movimento emo crescendo, né? Eu também gosto dessa mistura, desses novos gêneros, né? Desses novos subgêneros que vem surgindo. E eu curto muito essa mistura. Pode ver que eu já cantei música que é rock com samba, rock com funk. E são coisas assim que eu acho sensacional, sabe? Porque, poxa, você vai estar trazendo pessoas de várias tribos, você vai estar conversando ali com muita gente ao mesmo tempo. E é uma coisa que eu tanto recomendo para os músicos. Não necessariamente, você tem que pegar a sua música e colocar um funk. Não, não tem nada a ver. Mas que você tem que tentar conversar com as outras tribos também. Porque, poxa, o pessoal que tá com você. Tipo, eu sou do rock, então o pessoal do rock ele já tá comigo, sabe? Óbvio que eu preciso tá reforçando essa conexão que eu tenho, sabe? Só que também é interessante eu abraçar novas pessoas, sabe? A gente colar junto e chegar, poxa, pessoal, tá tudo bem, sabe? O bagulho é louco, tamo todo mundo junto. E é isso aí mesmo, sabe? E mostrar, tipo, poxa, isso aqui é música, mano, isso aqui é cultura, isso aqui é vivência, isso aqui é história. E eu acho que isso agrega demais no cenário e nas nossas vidas também, né? Porque quanto mais a gente entende aí um do outro, a gente cria menos preconceito. E se a gente pegar ali para alguns lados extremos da música, das culturas, acaba que elas nem são tão diferentes assim, né? E sim, eu me considero muito eclético mesmo. Poxa, tem dia aqui que eu tô ouvindo música brasileira, sabe? Gosto de ouvir um MPB, aí eu ouço um funk, aí depois eu ouço metal extremo, sabe? O mais pesadão possível, estrondando tudo. E depois eu ouço um popzinho, sabe? Uma música americana, ouço country também. Nossa, uma loucura. E tanto que quando o pessoal descobre isso, todo mundo fica chocado, né? Porque o pessoal pega pelo meu visual e fala, nossa senhora, você... Todo mundo fala, nossa, você deve ser o maior fã de Iron Maiden que tem, mas na real eu nem gosto tanto assim de Iron Maiden. E aí acaba que é surpreendente, né? Mas eu gosto de estar quebrando esse padrão aí, de estar mostrando que não necessariamente as coisas são o que parecem ser. E assim, eu tenho uma vivência cultural muito abrangente, né? Desde cedo, assim, meus pais já ouviram muita música do norte do país, sabe? Que fez meu ouvido se acostumar com isso. Eu não gostava muito. Eu tive aquela fase adolescente que, poxa, tem que ser do rock, só posso ouvir rock, não sei o quê. E aí depois eu parti para uma eletrônica. E aí teve uma época da minha vida que eu comecei a ter aula de violoncelo, né? E aí eu ouvia muita música de orquestra, comecei a conhecer esse novo nicho. E o pessoal de orquestra, para poder popularizar essa questão dos instrumentos deles e das obras, das apresentações, eles trazem muita música pop, né? E aí, consequentemente, eu também tive que aprender algumas músicas pop, comecei a ouvir, e aí já foi abrindo a mente ali, sabe? Abrindo os ouvidos, e de vez em nunca, assim, escutava um funk ou outro, era uma coisa mais na zoeira, assim, sabe? E aí fui amadurecendo, acho que foi maturando, sabe, essa questão. Eu também comecei a estudar produção musical e também aprimorar minhas técnicas na guitarra, né? E é uma coisa muito ruim quando você fica preso. Às vezes você quer fazer uma coisa diferente e você simplesmente não consegue. É óbvio que assim, um cara que vem do rock, que vem do metal, por exemplo, toca tal coisa. Ele vai tocar
como um guitarrista de rock, né? Como um guitarrista de metal. Ele vai pegar a mão ali e vai descer a mão, sabe? E não quer dizer que ele não consiga, mas ele faz as coisas do jeito dele. A mesma coisa acontece o inverso. Poxa, você vai pegar alguém que é do pagode, sabe? Do gospel e pede pra ele tocar um rock, por exemplo, um metalzão. Ele vai conseguir, só que ele não vai ter aquela mão extrema, sabe? Aquele peso gigantesco. E não quer dizer que esteja errado, só é diferente. E, bom, aí você vai estudando e acaba que sua vida vai crescendo, né? Você vai abrangindo novos horizontes. E acho que isso é essencial para todo mundo. Esse seu ponto de vista é muito bacana, muito interessante mesmo. A gente buscar essa diversidade musical, até mesmo para implementar em gêneros que a gente já está habituado a escutar, estilos musicais que a gente gosta, né? Bem, Léo, queria agradecer demais você pela sua participação, por ter topado, ter disponibilizado seu tempo. Esse podcast ele é feito de forma independente, então toda a colaboração, todos os convidados aqui vêm por livre e espontânea vontade, liberam seu tempo. Então valeu demais, Léo. E a gente deixa agora para você fazer as suas considerações. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Depois que o Léo der o recado dele, eu volto só para dar o tchau. Valeu. Ô Renan, que isso. Eu que agradeço aí o convite, a sua atenção, esse tempo aí que você cedeu, o espaço também. E pra quem tá ouvindo, me sigam nas redes sociais, é @leooli321, só pesquisar em qualquer lugar você vai me achar. Pode me achar lá no Instagram do Renan também, perdido. E sempre busquem crescer. Esse é meu recado, busquem crescer. Busque crescimento pessoal. E novamente agradeço aí quem tá ouvindo, agradeço ao Renan aí, ao pessoal que cedeu aí o tempo, aos editores, e é nóis. Agradecer novamente ao Léo por ter participado desse podcast. Na descrição desse vídeo terá os links que foram referenciados neste podcast. O Cast Piloto termina por aqui. Valeu, pessoal!